Há uma variação nas vogais que são chamadas de semivogais. Essas semivogais, elas são os fonemas I e U, que quando elas estão juntas de outras vogais na mesma sílaba, elas acabam tendo uma sonoridade não tão enfática quanto se elas estivessem sozinhas na sílaba. Então, elas sofrem uma pequena variação em sua pronúncia, na sua fonética. Elas vão complementar a vogal principal, que são as outras vogais nesse caso, que é o A, o E e o O. Por exemplo, a letra I, ela é vogal na palavra filho, por exemplo, porque ela não está acompanhada de outra vogal. Filho. Ou seja, o I está bem enfático, bem presente, a sonoridade está limpa e original do I, fi. Enquanto que ele é uma semivogal na palavra fazão. Fazão, um grande pássaro, né? Fazão já fez parte já de vários poemas, inclusive poemas de escritores do movimento simbolista, como Cruz de Souza. Alguns portugueses do século XIX, do romantismo, também utilizaram bastante aí a figura do fazão, um pássaro que é muito belo, né? Tem um canto bonito. Ele também tem uma capacidade de voar alto também, o fazão. Então, o I em fazão ele vai ser uma semivogal. Ele acompanha o A, estão na mesma sílaba, e você percebe que quando falo fai, o I ele já não tem a mesma sonoridade quanto em filho. Ele perde uma capacidade tônica e forte naquele contexto, nessa sílaba. Esse contexto mais forte, essa sonoridade mais forte está no A. Fazão. Fazão. Então, essa é a diferença quando há uma vogal, quando ele é vogal e quando ele é semivogal. Aqui, com a vogal U, também é a mesma forma. Ele é uma vogal, por exemplo, na palavra pudim. É só ele e a consoante. U e a consoante apenas. Pudim, ele é vogal, o som é original. Mas ele é uma semivogal na palavra pousada, por exemplo. O que está enfatizando é a letra O. Pou. O U ele entra como uma complementariedade. Entende? Então, se não houvesse essa maneira, esse recurso de ver, por exemplo, como uma semivogal, ia ficar uma palavra estranha, né? Ia ficar pousada. Eu vou me hospedar na pousada. Ia ficar estranho, né? Ou eu fui ao zoológico e vi um fazão. Percebem que ele distorce a palavra se ele for ser pronunciado na sua originalidade? Então, num poema, quando você for compor, você vai utilizar esses recursos como de maneira inteligente através da escansão, que é a separação de sílaba dos versos de uma maneira poética. Vamos ver essa diferença, tá bom? Mas essa sonoridade você vai trabalhar em alguns aspectos do seu poema que vai trazer originalidade, que vai trazer uma leveza à leitura, à expressão do seu poema, vai fazer ele ficar mais bonito, mais melódico, mais musical. E vamos ver como é que se faz isso. Mas aqui há algo importante a se levar em conta. Que quando as vogais elas estiverem com acento, no caso a I e U, quando elas estiverem junto com outras vogais, na mesma sílaba, mas elas tiverem um acento, principalmente o acento agudo, aí ela já não é uma semivogal mais, aí ela vai assumir um papel de vogal. Por exemplo, na palavra açaí.
Percebem que o I está junto do A. Mas por ele ter um acento agudo, agora ele é uma vogal. Ele já não é mais uma semivogal. Por isso que é enfático o I quando falamos açaí. Porque o acento lhe deu essa propriedade. Lhe deu esse poder novamente de ser uma vogal. Né? É igual aquelas cartas de jogos de cartas, tipo Uno, aqueles desenhos orientais, né? O Yu-Gi-Oh! Que quando se tinha uma carta mais forte se ganhava mais poderes. O acento é como se fosse uma carta que desse esse poder de volta a uma semivogal. Ou seja, ele vai ter uma expressão mais forte. Baú, da mesma maneira. O U ele assume uma capacidade do seu som original, do seu som forte. Baú. Saúde também, nesse momento, é uma palavra aí que ouvimos bastante. Saúde. Saúde. Percebem? O U está junto do A, mas ele recebe um acento, um superpoder, uma carta com um superpoder e se torna novamente uma vogal forte, né? Uma vogal e não uma semivogal. Só que há uma diferença, vocês perceberam? Quando ele recebe um acento, ele acaba formando uma sílaba sozinho. Perceberam? Ou seja, é outra diferença importante a se entender quando uma semivogal ela tem agora o poder de ser uma vogal também dentro da palavra. Ele não vai continuar na mesma sílaba em que ele está do ladinho da outra vogal. Ele vai assumir uma outra sílaba. Porque essa separação ela é muito expressiva na fonética. Quando se fala saúde, o U ele é enfático, ele tem o som mais forte na palavra. Saúde. Se ele fosse ficar na mesma sílaba, teria que retirar o acento e ia ficar saúde. Ou seja, essa é outra palavra, né? Mas recebeu a cartinha do poder e se tornou uma vogal novamente, um som forte na palavra.